Oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Vamos começar o programa de hoje repercutindo o primeiro discurso do ex-presidente Lula após ter as condenações na Lava Jato anuladas no Supremo Tribunal Federal por Edson Fachin. Todos os acenos do petista aos setores da sociedade, a gente confere agora na reportagem da Carolina Abelim. Foi a primeira fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva depois que se livrou das condenações da Lava Jato impostas pela Vara da Justiça Federal de Curitiba. A coletiva reuniu poucos apoiadores, respeitando o distanciamento. Lula pediu licença ao retirar a máscara para falar, dizendo que estava a 2 metros dos demais. E disse que foi vítima de uma mentira jurídica. E que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Eu sei que a minha mulher, a Marisa, morreu por conta da pressão e o AVC se apressou. Eu fui proibido até de visitar o meu irmão dentro de um caixão, porque tomaram uma decisão que queria que eu viesse para São Paulo, que eu fosse para o quartel do 2º Exército em Ibirapuera e meu irmão dentro do caixão fosse me visitar. E ainda disseram que não podia ter nenhuma fotografia. Então, se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu. Lula ainda será julgado pela Vara da Justiça Federal de Brasília, mas disse estar tranquilo para provar a inocência. Criticou os promotores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro por, segundo ele, ter agido com parcialidade. A inclusão do Lula e a inclusão da Petrobras na vida do Lula como criminoso era a razão pela qual a quadrilha de procuradores da Lava Jato, não o Ministério Público, a quadrilha de procuradores da Força Tarefa e o Moro entendiam que a única forma de me pegar era me levar para a Lava Jato. Mas nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito. Lula também foi questionado sobre as próximas eleições. O ex-presidente não confirmou que será candidato e disse que ainda é muito cedo para pensar em 2022. Apesar disso, apresentou um discurso que dá a entender que tem pretensões, chamando empresários de sociedade para conversar, se colocando em oposição a Jair Bolsonaro, a quem criticou pela condução da pandemia e pelos resultados da economia, e esboçando que seria um plano de governo com um protagonismo dos sindicatos e transferência de renda para famílias afetadas pela crise sanitária. Porque não há possibilidade de investimento se não houver demanda. Para ter demanda tem que ter emprego. Por que vocês acham que o PT está brigando por um salário emergencial de R$600? Não é porque a gente acha que o Estado tem que pagar R$600 a vida inteira. É porque o Estado só pode deixar de pagar quando o Estado estiver gerando emprego e as pessoas estiverem obtendo renda às custas do seu trabalho, aí não precisa de salário emergencial. Mas enquanto o governo não cuida de emprego, não cuida de salário, não cuida de renda, você tem que ter um salário emergencial para que as pessoas não morram de fome. Lula disse ainda que vai tomar a vacina contra a Covid-19 na segunda-feira que vem, quando a imunização estará liberada para a faixa etária dele. E pediu que todos os brasileiros também o façam. E outro ponto importante do discurso do ex-presidente Lula foi o aceno à imprensa, gente. O petista, que se acostumou a criticar a cobertura da Globo nos últimos anos, referente aos seus processos na Lava Jato, disse que assistiu a uma edição épica do Jornal Nacional. Paulinha, a emissora respondeu, né? Pois é, e essa edição épica seria a edição de terça-feira, quando o Jornal Nacional exibiu uma matéria bastante longa, aí, de 30 minutos, com segmentos dos votos do Lewandowski, do Gilmar Mendes. Acho que a gente acompanhou também, né, porque foi uma tarde de bastante discussão a respeito disso. Então, o Lula fez referência exatamente a esse Jornal Nacional. Vamos conferir o que é que ele disse. Eu fiquei muito feliz porque, depois da divulgação de tanta mentira contra mim, ontem eu acho que nós tivemos um jornal nacional épico.
Ontem eu acho que quem assistiu televisão não estava acreditando no que estava vendo. Pela primeira vez, a verdade prevaleceu. Dita não por alguém do PT, dita pelo presidente da segunda turma do STF, no discurso do Gilmar Mendes, dito pelo Ricardo Lewandowski e dito até pela Carmen Lúcia, que nunca tinha visto nada igual àquilo. Pois é, e aí o que a Globo fez? Ela leu um comunicado, logo depois, a Aline Midley, ali na Globo News, leu o seguinte, eu vou colocar aqui por escrito a nota da Globo, vocês acompanhem aqui comigo. Olha, o ex-presidente Lula fez críticas aos órgãos de imprensa e à Globo em especial. Elogiou a cobertura do Jornal Nacional, que classificou de épica. Deu a entender que ontem a Globo relatou a verdade, o que antes não fazia. E desejou que este passe a ser o padrão do jornalismo da emissora. O ex-presidente está errado. O jornalismo da Globo se dedica a relatar os fatos e buscar a verdade, e vai continuar a fazê-lo, mas não somente os fatos e as verdades que lhe sejam favoráveis. E aí, o ex-presidente Lula também se referiu ao que, na sua opinião, é um noticiário com viés político da Globo. Aspas do Lula no pronunciamento dele: a Globo não tem que gostar ou não gostar de um presidente ou de um partido. Isso fazem na hora de votar. Na hora de informar, só devem dizer a verdade. Muito bem, Paulinha. Vini, como foi a reação do presidente Jair Bolsonaro às críticas que o Lula fez ao governo dele no combate à pandemia? Pois é, Paulo, logo depois aí o discurso do ex-presidente Lula, o presidente Jair Bolsonaro já se manifestou, disse que Lula mente para chamar a atenção, que quer tirá-lo do poder falando da economia, que não sabe o que fala, não tem argumentos e vai ficar tagarelando por aí. Vamos ver. Então não justifica essa crítica do ex-presidente Lula, né? Que agora inicia uma campanha. E como não tem nada para mostrar de bom, né? E essa é uma regra do PT, a campanha deles é baseada em criticar, mentir e desinformar. Imagine a pandemia com o Lula, presidente da República. Se roubaram, e muito, né? Alguns governadores, alguns prefeitos, com esse recurso, imagina se o PT tivesse no governo, seria roubado no mínimo 90% do que foi entregue para esses entes federados. Pois é, Paulo, o presidente Jair Bolsonaro também disse que os governos petistas foram marcados por desmandos e corrupção e que o Lula está comemorando cedo demais porque ele acredita que ainda que essa decisão do STF ainda vai para o plenário e alguma coisa pode mudar. Quem se manifestou também sobre o discurso do Lula e atacando o presidente Jair Bolsonaro foi o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Nós temos o tweet aí do Rodrigo Maia, onde ele diz o seguinte, você não precisa gostar de Lula para entender a diferença para o Bolsonaro. Tem uma visão de país, né? E aí faz essa crítica aí com relação também ao Bolsonaro nessa sequência de tweets aí do Rodrigo Maia, Paulo. Perfeitamente, Vini. Vamos para Brasília, então, conversar com o nosso Zé Maria Trindade para entender, né, Zé, como é que repercutiu aí essa fala do Lula ontem. E a campanha começou, né, Zé? Sim, Lula entrou no grupo, é candidato, não adianta. Se tiver pata de gato, pelo de gato, orelha de gato e miar é gato, é candidato sim, e lançou a plataforma contra o Bolsonaro, o anti-bolsonarismo. Olha, Paulo, eu não encontrei nenhum parlamentar ontem com quem eu conversei que estivesse longe desse discurso e que não prestasse atenção no discurso. Chamou a atenção. O que eu sentia, e já é uma avaliação minha, é de que há no ar um certo, vamos dizer, saudosismo, uma vontade de voltar a discutir política em modos antigos, onde se fala a linguagem política, essa linguagem populista que o presidente Jair Bolsonaro prometeu extirpar dos poderes daqui de Brasília e não conseguiu. Há esse saudosismo no Congresso Nacional. Até adversários históricos do ex-presidente Lula repararam exatamente essa mudança de tom. Nada das palavras gastas lá de fascista, de misógino, de homofóbico, mas, de novo, pão com manteiga,
a comida, o combate à fome, vacina e picanha. Falou em picanha. É essa linguagem que o povo entende. Só que o presidente Jair Bolsonaro também é dessa linha e é dessa pegada. O contato direto, a fala direta, conhece o dia a dia. E essa polarização acaba destruindo ali a possibilidade de uma união de centro. Eu diria que o centro é maior, sim, tem maioria. Só que os egos são grandes demais e não cabem no mesmo lugar. Nem uma praça grande, nem no país inteiro cabem os egos desses partidos de centro, né? Daí a dificuldade. Agora, esta polarização no Palácio do Planalto, inicialmente, foi muito comemorada, não vamos negar. O grupo do presidente Jair Bolsonaro gosta de disputar o segundo turno com o PT, gosta, porque sabe que as chances aumentam muito se fosse criado um candidato de centro. Só que essa arrancada do ex-presidente Lula preocupa. Ele tem dois momentos, né? Um momento quando ele ficou livre da cadeia, quando ele foi solto, houve um momento positivo, e agora com essa decisão do Fachin, outra arrancada e outro momento positivo. A impressão é essa mesmo, de que o presidente, o grupo do presidente prefere disputar contra o PT no segundo turno, mas contra o Lula é um pouco diferente. Vini, você queria complementar? Complementar o tweet do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, agora sim, na íntegra, até porque o Rodrigo Maia, né, Paulo, já fez muitas críticas também, principalmente à política econômica do PT, e votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff em 2016. Olha só o que ele escreveu. Você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Um tem visão de país, o outro só enxerga o próprio umbigo. Um defende a vacina, a ciência e o SUS, o outro defende a cloroquina e um tal de spray israelense. Um defende uma política externa independente, outro defende a subserviência. Um defende política ambiental, outro a política da destruição. Um respeita e defende a democracia, o outro não sabe o que isso significa. E aí ele termina dizendo que também o Lula fundou um partido e disputou 4 eleições, enquanto o outro, no caso Bolsonaro, é um acidente da história. Aí ele diz que tem grandes diferenças com Lula, principalmente na parte econômica, mas que não precisa ser petista fanático para reconhecer a diferença entre o ex-presidente e o atual. É forte essa fala de um político do Democratas. Exatamente. Né? É bom lembrar disso. Adriles, Sim, senhor. Queria que você fizesse aí a sua análise sobre o discurso de ontem, mas eu acho que tem um ponto importante e tem a ver com você, inclusive, essa história que eu sei que é uma pauta que você gosta. O Lula ontem demonstrou ser o esquerda raiz, né? Exato. Aquele cara raiz mesmo, aquele discurso da esquerda da década de 70, 80, sem identitarismos, né? Deixou de lado a questão racista, deixou de lado a questão dos direitos LGBT, enfim, o que você acha? Exatamente, ele muda exatamente o foco para uma esquerda estatista, patriarcal, pai dos pobres, uma coisa que remete ao próprio getulismo, né? Ele fala, função do pobre no Brasil é esperar assistência social do Estado. Fala, demoniza o mercado, demonizando o mercado, ele demoniza também o empreendedorismo, né? Que é o que alavanca a economia de um país, e aí acena para a possibilidade de um patriarca do Estado que acolhe as pessoas e oferece picanha e cerveja para as pessoas. Agora, um aspecto mais amplo, o Lula é um mentiroso compulsivo, né? É um sociopata, é um psicopata que crê, é um estadista que crê no Estado patológico e corrupto, que é a coisa que ele fez. É um sujeito que crê nas próprias mentiras como instrumento para melhorar a vida das pessoas e a própria. Eu fundamentalmente acredito que ele acha que ele foi merecedor das propinas que recebeu e acha que quem combate as mentiras dele está do lado contrário do Estado. Mente com gosto, né? Fala que a Lava Jato é uma quadrilha de procuradores e juízes. Diz que foi a Lava Jato que deu prejuízo de dezenas de bilhões à Petrobras, quando todo mundo sabe que só na Petrobras, houve um desvio de 40 bilhões de reais em relação a propinas, né? Mente dizendo que o Bolsonaro é um genocida, irresponsável, ignorância, estúpido. Só que aí a mentira de Luiz Inácio Lula da Silva encontra eco na mentira do establishment que o liberou para ser o candidato do sistema. E aí ele faz um aceno esperto que é a Rede Globo e a grande mídia,
que esse discurso histérico de demonização de um presidente, chamando-o de ditador, nazista, fascista, genocida, é exatamente a mentira a qual o Lula vai mergulhar a sua campanha. E esperto que é, coopta jornalistas, intelectuais, liberais, limpinhos e assépticos, que vão eventualmente apoiar. A gente já viu ontem, Joel. Eu não vou citar nomes aqui. É porque quem tá no rádio não viu essa olhada. Quem tá no rádio não viu, mas o Adriles deu uma encarada no Joel quando falou esse liberalzinho aí, foi tenso. O Adriles tá acomodado aqui. Pra finalizar. O Lula arregimentou para si, antes que ele soubesse, intelectuais orgânicos, liberais, artistas, políticos orgânicos, todo o establishment que se uniu ao Supremo Tribunal Inquisitorial, que o liberou depois de fartura de provas, numa grande mentira. E esse é o paraíso lulopetista, o paraíso da mentira que ele cooptou para si. Esses jornalistas limpinhos, eventualmente, foram e serão cabos eleitorais de Lula. É o terreno dos sonhos do Lula. Perfeito, só que ele Adriles. tem uma eleição no caminho. E ele não deve ser desprezado nesse sentido. Vamos falar com quem é limpinho aqui. Joel Pinheiro da Fonseca. Não, falando sério agora, eu quero que você faça uma análise, a sua análise em relação ao discurso do Lula, mas eu queria que você desse a sua opinião também sobre o silêncio do Moro. É um silêncio ensurdecedor hoje, você não acha? Exato, Paulo. Bom, primeiro que limpinho não, né, Paulo Matias? Vai ser surdo? Um liberal Não, íntegro. Limpo. Aí sim, isso. Porque limpinho já dá aquele mar de que tenta manter as aparências. Isso é cheirosinho. Agora, vamos lá. O Adriles ficou visivelmente incomodado com o discurso de ontem, porque o Lula voltou e voltou forte. Lula voltou forte para a corrida eleitoral. Bolsonaro disse que não é para o Lula rir cedo demais, né? E tem razão, tem uma longa corrida pela frente. A gente já viu o Lula surgir depois que foi liberado da prisão, para depois dar uma murchada, ser meio esquecido. O que será que acontece agora? Cenas dos próximos capítulos ainda não sabemos, a corrida será longa. O que eu posso dizer desde já é que quem não está feliz com os dois piores nomes da política brasileira, como os favoritos hoje em dia para a corrida presidencial, Bolsonaro e Lula, esses já podem começar a ficar ainda mais tristes, porque está ainda mais difícil. Paulo, o Jornal Nacional, esse dia que o Lula falou que foi épico, o Jornal Nacional fez uma matéria, eles foi meia hora de Jornal Nacional falando dos votos dos ministros do Supremo, o voto do Gilmar Mendes, falando sobre o Moro, falando absurdos, dizendo que é a maior injustiça que a gente já viu na justiça brasileira, algo assim, o maior escândalo. Eu tenho notícia, pega o ano que você quiser, de juiz vendendo sentença, coisa muito pior. Então é óbvio que, por mais que o Moro possa ou não ter infringido algumas regras, Joel, não está nem de perto agora. Tem uma diferença entre anulação de processos e certificado de inocência. Essa confusão é o cerne, é o âmago do discurso do PT. Esse é o cerne. O Lula fala com todas as palavras. Ele diz o seguinte, olha, depois do voto do Fachin, acabou qualquer relação minha com qualquer... Está provado que eu não cometi crime nenhum. Mentiroso, é um absurdo isso. É uma mentira total e o discurso do PT depende disso. O Moro está num silêncio que vai condená-lo. O Jornal Nacional fez matéria de meia hora, pediu para o Moro falar alguma coisa, o Moro não deu declarações. Esse silêncio do Moro está servindo para condená-lo. Ele só tem duas opções agora, eu acho. Ou ele assume a política e entra na corrida presidencial para virar presidente do país, ou ele vai virar presidiário no final das contas. Hoje em dia, acho que o Moro tem que escolher um desses dois caminhos, porque ele está caminhando para isso. Agora, o discurso do Lula, eu vou só brevemente citar. Ele fala muito bem, o cara tem uma oratória, tem uma retórica, é inegável. É incomparável com o Bolsonaro daí, o cara consegue, no mínimo, pintar uma ideia mais otimista do país. Agora, vejam as confusões e as omissões mentirosas das quais dependem o discurso dele. Primeiro, a confusão foi anulado, no meu caso, pela jurisdição do territorial, isso quer dizer que eu sou inocente de jeito nenhum. O discurso do PT finge que não aconteceu o Petrolão, que porque o Moro trocou uma mensagenzinha com o Deltan, então quer dizer que o maior escândalo de corrupção da história desse país não aconteceu. Isso é mentira. E o outro, silêncio. E eu senti falta, Lula. Cadê a Dilma? O Lula faz um discurso de 1h30. A Dilma nunca existiu. O Lula, mas isso é importante. O Lula faz um discurso de 1h30. Não, mas veja a importância disso, Adriles. O Lula faz um discurso de 1h30 e finge que os anos Dilma não existiram. Ele finge que tudo que está de ruim no Brasil começou depois do PT. Mentira! Os anos Dilma produziram a crise na qual o Brasil foi lançado, a crise ética, a crise política, a crise de corrupção e a crise econômica. Perfeito. Foi no governo PT da Dilma. E o Lula agora fala que ele quer usar a Petrobras para cobrar a gasolina mais barato. Isso é política da Dilma também. Vai dar a mesma coisa de novo. O Lula é melífluo, para usar o termo do Adriles. Ele fala bonito, ele fala grande,
Mas ele está mentindo e está enganando muita gente. Peraí. Nesse exato momento, o público que é mais pró-Adrilles migra e passa a ser agora o público mais pró-Joel. A gente tem isso no Morning Show, né? É como se fosse uma partida de tênis, né, Paulinha Carvalho? Conforme o que a pessoa fala. Exatamente. O último que falou ganha. Mas ele falou corretamente. Ele só esqueceu de dizer que a mentira do Lula é endossada pela mídia e intelectuais e jornalistas orgânicos. Ok, você perdeu essa, querido. O público foi todo com Joel Pinheiro da Fonseca. Mentira, mas a gente vai você tá sendo reverter parcial. isso.